eu mandei o meu namorado para o hospital depois de descobrir o que ele fez com minha cachorrinha. Eu sempre fui uma pessoa muito independente. Eu comecei a morar só muito nova, porque assim, era uma coisa que eu gostava, de ser dona de mim, do meu silêncio. E nesse meio tempo, eu acabei adotando uma cachorrinha. Ela era de médio porte, era a minha companheira. E vivia ali por muito tempo só. Como eu tenho uns amigos em comum, eles acabaram me apresentando o meu ex. Nós namoramos por 2 anos e aí ele acabou ficando desempregado e tava difícil para manter as contas. Aí eu falei, vem morar comigo, a gente dava muito bem. Ele até aí era uma pessoa maravilhosa. Aí ele veio morar comigo, nesse meio termo ele arrumou trabalho. Como eu sou enfermeira, nosso horário não batia, né? O horário que ele estava em casa, eu estava trabalhando, e o horário que ele estava trabalhando, eu estava em casa. Acabou que minha cachorrinha começou a ficar estranha com nós dois. Toda vez que a gente estava junto, ela ficava estranha. Eu achava que era ciúmes. Isso no decorrer de 4 meses que ele estava morando aqui em casa. Mas ela estava cada vez mais assim, tipo, com aquela depressão, com aquela tristeza, e eu sem entender nada. Fiquei achando, né, era só nós duas, fiquei achando que era ciúmes. E a vida continuou. Quando foi um dia, eu olhei pra ela, tava com um olhinho assim, saindo uma lágrima, como se estivesse chorando, e vi que ela estava saindo um sanguinho. Eu achei que era do cio, né, ela deve estar no cio. Aí fui fazer a higienização. Ele, nesse momento, ele estava no trabalho. Quando eu fui fazer a higienização, eu falei, gente, como ela se machucou? Ela não sai de casa. Tava muito diferente. Aí eu peguei e levei ela ao veterinário. Nesse meio termo, eu mandei para ele uma mensagem que eu tava levando Pandora no hospital. Falei mais com ele. Quando eu cheguei no veterinário, o médico olhou para mim já meio estranho. Aí levou a cachorra, falou que ia fazer uns exames e aí tudo bem, fiquei esperando. Quando ele veio, ele falou para mim que ela havia sido, mas que não tinha sido por nenhum cachorro, que tinha sido por humano. Eu falei, como assim por humano? Ela não tem contato com ninguém. Aí logo eu caí a real, que quem era que tinha contato com ela? Meu ex-namorado. Ele falou que isso era muito normal, que quando ele bateu o olho, ele já sabia o que tinha acontecido e que ela estava muito machucada, só que ele queria fazer os exames para ter certeza. Naquele momento o meu chão acabou. Ele já tinha me ligado várias vezes e quando eu atendia ele desligava, eu não estava entendendo por quê. Eu deixei minha cachorra lá no veterinário e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, ele já estava com as malas saindo de casa. Quando eu vi ele, eu já parti pra cima, ele ficou meio sem ação. Peguei uma arma branca, comecei, porque eu queria cortar, só que não consegui. Mas mesmo assim, deixei bem machucada e comecei a fazer um escândalo. E veio a vizinhança toda, eu machuquei ele. A vizinhança chamou a ambulância, chamou a polícia, aí levaram ele pro hospital. Ele deu queixa de mim, eu fiquei presa 8 dias. Ele ficou preso também 1 mês e meio, mais ou menos, porque o veterinário me deu um atestado, né, do que havia acontecido com minha cachorrinha. E assim, depois que ele saiu de lá, graças a Deus, nunca mais apareceu na minha vida. Mas foi uma história que me deixou chocada até hoje. Minha cachorrinha, graças a Deus, está muito bem. Hoje ela já está velhinha, mas assim, graças a Deus, deu tudo certo. Mas é mais comum do que imaginamos esse tipo de coisa. Vim trazer a minha história para deixar uma bonita. Essa história não é minha, como vocês sabem, é de seguidor. E eu estou, assim, chocada com essa história, porque a gente escuta as histórias assim, mas quando essa moça falou dessa história, eu falei, gente, como é possível um ser humano fazer uma atrocidade dessa com um animalzinho tão indefesa? Então, assim, é sempre bom ficar de olho nas crianças, nos animais, porque a gente nunca sabe a cabeça de ninguém. Essa é a minha opinião. E você? Conhece alguma história? Tem uma história para me contar? Me mande a sua história.